Bom dia, galerinha do primeiro ano. Aqui é a professora Milka, né? Bem-vindos aí ao quarto trimestre. Hoje, então, na aula presencial, nós trabalhamos a atmosfera terrestre, que é o nosso primeiro conteúdo aí da apostila de geografia, como eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Aí a nossa apostila de geografia, dinâmica da atmosfera e paisagens naturais. Então, o nosso primeiro conteúdo aí vai falar um pouquinho sobre a atmosfera terrestre, né? Então, é essa atmosfera que nos dá condições de vida, né, no nosso planeta, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala da atmosfera terrestre, assim como fiz com a turma em sala, eu vou fazer com vocês. Então, a gente foi logo para o conteúdo, tá? Atmosfera. Então, a gente sabe que a atmosfera, né, consiste na camada de gases que envolve a Terra. Esse conteúdo é um conteúdo que vocês viram desde lá do sexto ano, né? Então é um conteúdo já conhecido. Nós já trabalhamos todas as camadas da atmosfera que vocês vão rever agora. Então é um conteúdo que vocês já conhecem e que a gente vai rever. Então a atmosfera é a camada de gases, a camada gasosa, né, do planeta Terra, certo? Então ela envolve assim o nitrogênio, o oxigênio e outros gases como gás carbônio, neônio, xenônio, hélio, vapor da água e também a poeira, tá? Entre as principais funções então da atmosfera são as de fornecer o oxigênio necessário à respiração e à vida terrestre e manter o equilíbrio térmico do planeta, né? A temperatura para que haja propícia para que haja a vida no planeta Terra, certo? Dentre as principais camadas da atmosfera, então, nós temos aí a troposfera, que corresponde à camada, né, onde se desenvolve a vida do planeta, tá? E as atividades humanas também ocorrem nesta camada, tá? Assim como os fenômenos meteorológicos gerados pela energia da radiação solar, como a chuva, o vento, os ciclones tropicais, os extratropicais, os trovões, os raios, granizo, neve. Então, todos esses fenômenos acontecem na troposfera, que é a camada mais próxima à atmosfera terrestre. Depois dela vem a estratosfera, né? Que é uma camada um pouco mais fria por conta da altitude. Então, quanto mais alto a temperatura vai cair, né? O ar vai ficar rarefeito, certo? Essa camada, a grande quantidade de ozônio, gás que absorve mais radiação solar do que outros e é responsável pela filtragem, então, dos raios ultravioletas. Depois da estratosfera, nós vamos ter a mesosfera, que é a camada que caracteriza temperaturas bem menores, pois essas temperaturas diminuem conforme a altitude, certo? Dentro da mesosfera, então, existe ainda uma subcamada, que é chamada de ionosfera, né? Nela que acontece então aí a radiação, né? E essa radiação começa a sofrer então um desvio de rota por conta da queda de temperatura. Depois dela temos a termosfera, que é a camada que a gente pode dizer que acontece então as transmissões aí de ondas sonoras, ondas de rádio ou satélites artificiais, certo? Então, ficam nesta camada, são elas que mandam, então, os sinais aí de telecomunicações para o planeta Terra, tá? Então, ela apresenta um ar bastante rarefeito, é composto por grande quantidade de partículas de íons, né? E são eletrizadas, elas refletem, então, as ondas de rádio. E a exosfera, a última camada, e a mais longe também, da atmosfera terrestre, né? Sua temperatura costuma variar de acordo com a quantidade de luz que ela recebe dos raios solares, tá? Muitas vezes suas camadas, né, mais distantes da Terra são confundidas então aí com o espaço sideral. Em relação ao que é tempo e ao que é clima, né, que vai trazer aqui então na dinâmica climática, a gente sabe que o tempo ele acontece em um período curto, certo? Então ele pode mudar sempre durante um dia, o tempo pode mudar várias vezes. Então, quando a gente fala assim, o tempo está chuvoso, né? O tempo está ensolarado. Então, o tempo é algo que é mudável, tá? Ele vai mudando conforme o tipo climático. Já o clima não, o clima é algo que permanece, que dura mais tempo, né? Então, por exemplo, Mato Grosso, nosso clima é tropical, esse clima vai permanecer por um longo período de tempo, certo? O clima pode mudar? Pode, mas pode demorar milhares de anos para essa mudança acontecer. Essa mudança acontece aos poucos, tá? Então,
O clima demora a mudar, o tempo ele muda rapidamente, certo? Então o clima corresponde à sucessão habitual dos estados de tempo, né? Para classificar o clima de determinado lugar, é necessário observar sua sucessão de estados de tempo ao longo de um período, aproximadamente 30 anos, tá? Então, com o aumento da poluição, com a mudança, né, na forma das pessoas utilizarem a natureza, o clima ele pode vir a mudar, mas ele demora para essa mudança. Essa mudança deve ser natural e gradual. Já o tempo não, o tempo muda a todo instante, certo? Aí nós temos fatores como que podem influenciar nesses fatores, né, no clima, que são a latitude e a altitude, certo? A latitude ela está relacionada à insolação, né, o recebimento da luz solar. E a altitude ela vai mudar então a temperatura, né? Em relação à maritimidade e à continentalidade, então eles se relacionam à diferença entre o comportamento térmico da água e da terra, em relação à temperatura da água, tá? Então as águas dos mares, elas aquecem muito mais rapidamente do que as águas dos oceanos. Por quê? Porque as águas oceânicas, elas são mais profundas e em maior quantidade. Por isso elas demoram mais a se aquecer, mas também depois demoram muito mais para se resfriar. Certo? Então, a gente fez, né, até essa página aqui em sala, nós paramos aqui. Então, foi isso que a gente fez na sala hoje, tá? Um grande abraço para vocês, né, e até a nossa próxima gravação.